capítulo de número 9, verso de número 1 de 1 Samuel. Havia um homem de Benjamim, note, rico, influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate, trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu, verso 3, que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Olhe para mim. Segure na mão de alguém e diga: Deus preparou o encontro com o seu destino. Primeiro eu já libero uma palavra para alguém aqui, quem crê pega. Não se desespere com as perdas. Eu vou dizer, acho que é para alguém lá em cima, não se desespere com as perdas. Começou com perda, mas terminou com herança. Começou com choro, mas terminou com festa. Começou humilhado, mas terminou a história honrado. Bata no ombro de alguém e diga: essa história vai terminar bem. Anote essa frase. Às vezes, a perda é o primeiro passo para uma maior descoberta. Eu vou repetir. Às vezes, a perda é o primeiro passo para a maior descoberta. Santo Agostinho disse assim: é na perda que descobrimos o verdadeiro valor das coisas. Eu vim liberar uma palavra profética aqui. Talvez a perda dos últimos dias se tornou a chave do novo destino que Deus tem para a sua vida. Eu não sei o que você perdeu, mas eu te garanto que não é maior do que Deus tem para lhe dar. Eu não sei o que você perdeu, mas eu te garanto que mais tem o céu para te dar quando ele se abre do que aquilo que de alguma forma foi levado da sua vida. Nós estamos entrando não apenas num ambiente de restituição, mas estamos entrando num ambiente de novidade, de destino, de coisas novas. Estamos entrando em um ambiente onde o passado vai ficar pequeno diante do futuro que Deus está para revelar. Se há alguém para pegar essa palavra nesta noite, dá um salto desta cadeira e diga: hoje as portas do meu destino vão se apresentar. Alguém pode glorificar ao Senhor? Agora vamos entrar na história. A Bíblia vai nos apresentar pela primeira vez aquele que se tornou famoso, o rei Saul. Até aqui, Israel havia sido governado pelos juízes. O período dos juízes foi um período tenebroso na história do povo de Deus, porque foi um período de altos e baixos, de sucessos e fracassos. Foi um período vazio de liderança. Agora um profeta está na terra, seu nome é Samuel. Deus está preparando uma nova estação para o seu povo. O período dos juízes está se encerrando e o período dos reis vai começar. Toque alguém e diga: Deus está mudando a estação. Toque alguém e diga: Deus está mudando o sistema.
Bata no ombro de alguém e diga: Deus não muda, mas sempre se move. Ei, diga para uma outra pessoa: Deus não muda, mas sempre se move. Embora Deus não mude, Ele faz coisas diferentes. Embora Deus não mude, as estações mudam. Quantos podem dizer amém? Deus não mudou, mas está se movendo. Algumas pessoas não acompanham o movimento de Deus, e eu vim pregar para alguém aqui na noite de hoje e te dizer: Deus está se movendo na sua vida. A nova estação está chegando, o novo modelo está sendo implementado, o novo processo está sendo alinhado. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Quem é Saul? Saul é o jovem mais bonito da nação. Saul é o jovem mais alto da nação. Saul é o jovem mais forte da nação. Saul é filho de um homem importante. Seu pai é Quis, um próspero criador de jumentas, um homem influente. Saul é um moço rico, influente e forte. Você pode repetir comigo? Rico, influente e forte. Deixa eu te dizer, riqueza, influência e força não são blindagens. Posso repetir? Riqueza, influência e força não evita que tragédias nos alcancem. Certa manhã, acordaram, foram para o seu trabalho. Qual o seu trabalho? Criar jumentas. Quando perceberam que as jumentas haviam se extraviado, olharam no pasto e não tem jumenta. Quis chama seu filho Saul, moço rico, influente, forte, e diz: pegue um moço, vá procurar as jumentas. Ei, muitas vezes Deus vai usar alguma perda para ser uma isca. Porque se alguma coisa não mudar na sua rotina, você não sai da posição costumeira. Você entrou dentro do circuito fechado e todo dia faz a mesma coisa. E às vezes Deus permite que algo seja quebrado para que você descubra algo novo. Ei, vou liberar uma palavra, se alguém puder pegar. Deus vai furar a sua bolha, Deus vai mudar o seu caminho, Deus vai quebrar o circuito, Deus vai desfazer sua rotina. Tem uma nova posição esperando você. Alguém comigo nesta noite? Diga glória a Deus. Saul perdeu as jumentas, e a pergunta que eu te faço é: você perdeu o quê? Eles começam a caminhar por montes e vales, atravessam rios, cruzam campos, caminham por desertos, e ao longo de dias não encontram as jumentas, até que chega um momento que Saul se rende, desiste. Ele olha para o seu servo e diz: não achei, estou cansado e não tem esperança. O homem forte, o homem influente, o homem rico está dizendo: não tenho o que fazer. Antes de Deus te levar para a sua nova estação, você vai passar por um processo que todo homem passa, que é o processo da desconstrução. Deus não fará algo novo em sua vida sem antes desconstruir o velho. Deus não inaugurará uma nova estação sem antes encerrar a velha. Eu vim liberar uma palavra para alguém: não fique com medo.
A desconstrução está chegando. Ele vai desfazer quem você é hoje, para fazer quem você será nos sonhos dele, no plano dele, no projeto dele, na visão dele. E às vezes uma caminhada frustrante, às vezes uma busca em glória, às vezes uma perda no caminho. Deus está dizendo: vou usar isso para desconstruir quem você é, e te apresentar o teu verdadeiro lugar, e te apresentar o teu verdadeiro destino, e te apresentar o teu verdadeiro futuro. Será que alguém pode glorificar a Deus? Estamos passando por um processo de desconstrução. A Bíblia diz que um homem chamado Moisés foi levado ao Egito quando criança, foi adotado pela filha de Faraó. Ele foi criado no palácio, ele foi treinado na língua, na matemática, na arte da guerra, na liderança, na política, na economia. Ele foi preparado para ser alguém. Durante 40 anos, Moisés foi preparado para ser alguém. Então Deus o leva a um deserto, e por 40 anos Deus o ensina a ser ninguém. Deus nos dá um tempo de escola para ser alguém. Adquirimos conhecimento, habilidade, técnica, mas Ele precisa preparar a alma do homem, e então Ele nos leva a um lugar onde a gente aprende a ser ninguém. Eu vim liberar uma palavra que hoje tem gente passando por uma estação na vida, que Deus está dizendo: ei, eu tenho currículo, eu tenho sabedoria, eu tenho conhecimento, eu tenho entendimento, mas Deus está dizendo: estou te levando para a escola do ninguém, estou levando você para a escola do quebrantamento. Segura na mão de alguém, olha para essa pessoa e me ajuda a pregar. Diga para ela para onde Deus quer te levar. Diga para ela para onde Deus quer te levar. Só a humildade vai te guardar. Alguém para dar glória a Deus aqui nesta noite? Depois de dias, nada de jumenta, Saul disse: vou voltar para o meu pai, eu não tenho mais o que fazer. Tem uma hora que a gente se rende. Quantos podem dizer amém? E ele diz: vamos voltar. Mas o servo que está do lado dele, diz assim: nessa cidade tem um homem, tudo que esse homem fala, acontece. Deus fala pela boca dele. Vamos até o homem de Deus. É curioso que muitas vezes as respostas vêm de baixo. É curioso que nos momentos em que Deus quer nos tratar, as respostas vêm de baixo. A Bíblia diz sobre Naamã, general, herói, líder dos exércitos da Síria. A Bíblia diz que a resposta para sua cura veio de uma moça que trabalhava na cozinha da sua casa. Quando Deus quer nos quebrantar, Ele faz a resposta vir de baixo. Quando Deus quer nos quebrantar, Ele faz a resposta vir de baixo. O problema é que nós queremos ouvir vozes que vêm de cima, o grande profeta, o grande pregador. E no dia a dia Deus está colocando vozes mais simples e humildes, escondidas em pessoas que não têm brilho, não têm grandeza, não têm lugar. Mas é Deus falando com você no secreto da tua vida, é Deus falando com você na intimidade da tua jornada. Portanto, esteja atento, porque tem resposta de Deus chegando. A tua nova estação está para começar e você nem imagina o que Deus está por fazer em sua vida. Saul olha para o seu servo e diz assim: até que eu gostaria de ir, mas acontece o seguinte: eu não tenho nenhuma oferta para levar ao homem de Deus. E aí, para acabar, né, o servo dele
Fala assim: Senhor, eu estou com uma moeda de prata aqui, ó. É o empregado emprestando dinheiro para o patrão. Eu estou com uma moeda aqui, eu te empresto. Vamos lá buscar uma resposta. Você precisa aprender a andar em vozes que te conduzam ao lugar da resposta. Tem uma voz falando volta. Tem uma voz falando não deu. Tem uma voz falando fracassou. Mas tem alguém simples do seu lado dizendo: tem uma palavra. Onde tem palavra tem milagre. Isaías 55 diz que a palavra de Deus desce sobre nós como chuva, que rega a terra. Ela não voltará vazia, antes ela cumprirá o seu propósito e prosperará. Saul e o seu servo vão até o lugar do profeta. Quantos podem dizer amém? Existem lugares de humildade que Deus quer conduzir a minha vida e a sua vida. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. O problema é que nós somos treinados a manifestar grandeza e força, quando deveríamos nos exercitar na humildade e no quebrantamento. A Bíblia diz que ao arrogante Deus resiste, mas aos humildes Ele dá abundante graça. Fomos treinados por essa sociedade e isso permeou por entre a igreja, onde precisamos mostrar força. Mas o Senhor ouve o coração quebrantado e a alma que se humilha, pois aquele que se humilha a Deus no seu devido tempo o exaltará. O tempo de quebrantamento está alargando as avenidas da honra para a sua vida. O tempo de quebrantamento está pavimentando o avanço para a sua nova estação. Deus está pronto a mudar você e te apresentar o seu destino. Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? Levante a tua mão e diga: Senhor, eu me rendo à tua vontade. Às vezes Deus nos guia pelo deserto apenas para expor o que está dentro do nosso coração. A Bíblia vai dizer, por exemplo, em Deuteronômio capítulo de número 8, verso de número 2, assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante estes 40 anos, e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Olhe, a prova e a tentação trabalham muito próximos. Qual a diferença entre prova e tentação? A prova é Deus espremendo você para extrair sua melhor essência. A tentação é o diabo espremendo você para extrair o seu pior. O diabo nos tenta para pôr para fora o nosso pior, mas Deus nos prova para expor o nosso melhor. Quem sabe Deus trouxe alguém aqui na noite de hoje que está sendo espremido por alguma coisa que saiu do teu controle, que fugiu dos teus planos, que quebrou a tua rotina, o teu circuito, e Deus está dizendo: vou expor sua verdadeira identidade. Saul começou como pastor de jumenta, mas ia ser promovido a rei de Israel. Deus está dizendo: eis que estou preparando gente para um lugar que tenho eu sonhado, para uma fase que tenho eu transformado.
derramado. Alguém pode levantar a mão neste lugar e crer no que o Espírito Santo está fazendo. Há um trabalhar do oleiro sobre o vaso, há um quebrantar de Deus para te fazer de novo vaso de honra na presença do Senhor. Alguém comigo, alguém comigo. Aleluia. Diga comigo, existem planos maiores. E às vezes, para conhecer esse plano maior, é necessário que alguma coisa saia da rotina, saia do controle. Quando eles chegam diante do profeta Samuel, no capítulo 9, no verso 20, veja o que a Bíblia diz aí na sua Bíblia. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas. Segure na mão de alguém e diga: algumas coisas do teu passado já não podem mais ocupar a tua mente. Livre-se da preocupação, da ansiedade. Você precisa assimilar sua nova posição. Quantos podem dizer amém, dar um aplauso ao Senhor? Olha o texto, olha o texto. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram. A quem pertencerá tudo que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família do seu pai. Ele preocupado com jumenta, e Deus pronto a entregar para ele uma nação. Estamos preocupados com coisas pequenas e não consideramos as coisas grandiosas que Ele tem preparado para a nossa vida. Saia do nível das coisas pequenas e comece a entrar no nível das coisas maiores. Saia no nível da preocupação e entre no nível da herança. Saia do nível da ansiedade e entre no nível da promessa. Levante a sua mão e diga: saindo da ansiedade para viver a minha promessa. Eu profetizo que nesta noite muitas pessoas estão sendo curadas da ansiedade. Preocupações que te oprimiam não te dominarão mais. Graça de Deus está sendo derramada sobre este lugar na noite de hoje. Saul, meio que sem entender, disse: mas eu vim buscar as jumentas. E Deus está dizendo: esse problema já está resolvido. Eu quero falar das coisas que estão para acontecer na sua vida. Quem sabe você tentou aqui querendo olhar para o teu passado, e Deus está dizendo: você só falou do teu passado até agora no culto. Há o que eu perdi, há o que eu sofri, há quem me machucou. E Deus está dizendo: eu quero mudar a conversa, eu quero te apresentar o teu futuro, eu quero te apresentar tua nova história. Aprende a virar a página, a limitar o choro, a começar a tua nova estação. Levante a tua mão aí. Não é mais tempo de falar do que ficou para trás, mas é tempo de olhar das coisas que estão por vir. Deus está mudando o tema da conversa. Quantos podem dizer amém? Dá um salto dessa cadeira e dê um glória a Deus. Fica de pé, fica de pé. Fica de pé, tem um mover de Deus aqui chegando sobre a casa. Levante as tuas mãos para o céu agora, e eu quero dizer: o Espírito Santo está aqui na casa nesta noite, e Ele está dizendo: vou mudar o assunto. Não viemos conversar do teu passado, não viemos conversar das coisas que aconteceram, mas viemos falar das coisas que estão por vir. O profeta Isaías vai dizer: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Veja, eis que faço algo novo.
O apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eis que prossigo para aquelas que estão adiante de mim. No início do capítulo, Saul nos é apresentado como um moço forte, rico, influente. Mas quando Deus apresenta a grandeza do plano, quando Deus apresenta a grandeza do plano, o verso de número 22, ou melhor, o verso de número 21, Saul responde: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? Não é meu clã o mais insignificante de todos, os clãs da tribo de Benjamim? Por que me dizes tudo isso? O que Deus está para fazer na tua vida é tão grande, que o seu ponto mais alto no passado é insignificante perto do que está por vir. Será que você pode bater no ombro de alguém e dizer: coisas maiores virão? Bate no ombro de alguém e diga: o que até a semana passada parecia grande, a partir de hoje vai se tornar insignificante. Às vezes, alguma coisa precisa sair do controle. Pense comigo. Se a jumenta não se perde, Saul não vai em busca de mais nada. E ele seria um criador de jumenta por toda a sua vida. Ele acorda de manhã e as jumentas não estão lá. Ah, que tragédia. Mas foi pelas jumentas não estarem lá que a sua rota encontrou o seu destino. Havia um pescador no mar da Galileia que toda noite pescava, mas teve uma noite que ele não pescou. A sua vida era assim: saía no final de tarde, entrava a noite adentro no mar, pescava o peixe e ia para o mercado vender. Entrava no mar, pescava o peixe e ia para o mercado vender. Mas teve uma noite que ele não pescou. E porque ele não pescou, ele não foi para o mercado. E porque ele não foi para o mercado, ele ficou na praia. E foi naquela praia, por causa de uma noite que deu errado, que ele encontrou o seu destino. Às vezes foi exatamente essa situação que deu errado, esse relacionamento fracassado, essa venda que não aconteceu, esse negócio falido, essa doença que apareceu. Deus está dizendo: usei isso para quebrar a tua rotina e te apresentar o teu destino. Deixa-lhe contar a minha história. Eu sou filho do seu Valdir e da dona Julieta.
Meu pai é o homem mais trabalhador que eu conheci na vida. Por 40 anos, nunca perdeu um dia de trabalho. Nunca perdeu um dia de serviço. Nunca tirou férias. Meu pai tinha uma rotina diária. Sair de casa, ia para sua empresa, abria as portas de manhã, fechava de tarde. No outro dia de novo, saía de casa, ia para sua empresa, abria as portas de manhã, fechava de tarde e voltava para casa. A rotina se seguiu. A rotina se seguiu. E se seguiu. Mas houve um dia que ele saiu de casa pela manhã, não chegou na empresa. O telefone de casa toca, minha mãe atende e pergunta: cadê o Valdir? A minha mãe responde: saiu daqui, como sempre fez todos os dias. E eles disseram: ele não chegou. Às vezes é preciso um dia na vida da gente que as coisas saem do controle, que as coisas se desarranjem, para que a gente encontre o nosso destino. Não havia celular, a comunicação era limitada, poucos telefones que haviam na época, ligamos para um e para outro. Cadê Valdir? Não está aqui, não está ali, não está lá. Meu pai havia pegado uma estrada e procurado um caminho para tirar a própria vida. Mas Deus o encontrou naquele caminho de morte. Meu pai volta para casa, entra chorando. Minha mãe olha para ele e diz assim: pela primeira vez, minha mãe já estava indo à igreja há 2 anos. Você quer que eu chame o pastor? E pela primeira vez um pastor entra pela porta da minha casa. Meu pai se rende a Jesus. O resto é história. E hoje eu estou aqui com vocês. Às vezes é preciso um dia que a gente não pesque. Às vezes é preciso um dia que a jumenta se perca. Às vezes é preciso um dia que as coisas deem errado. Às vezes é preciso um dia que as coisas fracassem, para que a gente saia do circuito e encontre o nosso destino. Se hoje você está aqui, e se de alguma maneira alguma coisa deu errado na sua vida, se alguma coisa fracassou na sua vida, se a sua rotina, o seu plano, o seu circuito foi de alguma forma quebrado, eu vim ser uma voz de Deus para você hoje, te dizer: bem-vindo à sua nova estação. Bem-vindo à sua nova vida. Bem-vindo à sua nova história. Feche os teus olhos. Deus está aqui. Você não imagina o que Deus irá fazer. Aleluia. Que coisas maiores virão. Essa mesmo. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Oh! Que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá
fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores, que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores, que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coloque as mãos sobre o teu coração. Feche os teus olhos e eu preciso de 2 minutos da sua atenção. O que Jesus nos ensina nesta noite sobre perdas e ganhos é que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas se alguém perdê-la por amor de mim, a encontrará. Sobre humildade, ele nos diz: bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Sobre dependência, ele diz: sem mim, nada podeis fazer. Quem sabe você entrou neste lugar e tudo que você precisa é de um encontro com o seu destino para mudar a sua história. Jesus te trouxe aqui para te dizer: é tempo de encerrar a velha vida e começar sua nova história. Eis que as coisas velhas já passaram e agora tudo se faz novo. Eu quero te ajudar na oração mais importante da sua vida. Você vai orar comigo e com a igreja nesta noite. E se você pode e deseja entregar sua vida a Jesus, repita conosco esta oração dizendo: Senhor Jesus, eu sou um pecador e preciso de um Salvador. Nesta noite, eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se fez homem, viveu como um de nós, morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia para me dar a vida eterna. Eu hoje o aceito e reconheço como meu Senhor e Salvador. Me submeto ao seu Espírito e à sua palavra. Rejeito agora Satanás, seus demônios, religiões, alianças e consagrações na minha vida. Pelo sangue de Jesus, o jugo do pecado, a maldição e a condenação são quebradas e retiradas. Hoje eu confesso Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, e eu invoco o seu nome para gerar em minha vida uma nova vida. Vem Espírito Santo e habita em mim e faz de mim um filho de Deus. Hoje, diante desta igreja, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Se você crê que Jesus é o Senhor, diga amém. Se você hoje entrega a sua vida a Jesus, diga amém. Se é de sua vontade hoje viver uma vida nova, completamente nova, diga amém. Se você se arrepende dos seus pecados, diga amém. Se você deseja uma aliança com Jesus, diga amém. Agora me ouça com atenção por 1 minuto mais, com seus olhos fechados. Se você fez essa oração confessando Jesus pela primeira vez, quando eu contar até 3, você vai levantar a sua mão mais alto que você puder. Se você fez essa oração confessando Jesus pela primeira vez, você nunca fez uma oração como esta, quando eu contar até 3,
você vai levantar a sua mão mais alto que puder e segurá-la lá. Se você tem vindo à igreja, assistido os cultos, acompanhado mensagens, mas hoje foi o dia da sua decisão, hoje você sabe que nasceu de novo. Quando eu contar até 3, você que hoje tomou uma decisão por Jesus, você vai levantar a sua mão mais alto que puder e segurá-la lá. Se você por algum motivo, seja ele qual for, se afastou dos caminhos do Senhor, foi para longe dele, mas sabe que é seu dia de voltar, porque o Pai te espera aqui à frente de braços abertos. Quando eu contar até 3, você vai levantar a sua mão mais alto que puder e segurá-la lá. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você tomou sua decisão nesta noite, se você está voltando para Jesus hoje, quando eu contar até 3, levante sua mão. 1, 2, 3. Quem fez essa oração pela primeira vez? Quem tomou sua decisão hoje? Quem está voltando para Jesus agora? Fique com sua mão levantada e eu preciso orar por você. Há muita gente. Sai do seu lugar e vem à frente agora, você que está com a mão levantada. Hoje é o seu dia, sua nova história começa aqui. A maior colheita está para começar. Deus tem pra mim um novo tempo. Deus tem pra mim tudo aquilo que perdido. Ouvirei sua boca te abençoar. Vem, porque a tua vida nova te espera aqui. Uma nova história Deus tem pra mim. É tudo novo. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdi. Uma multidão se entregando a Jesus nesta noite. Sua boca Vem chorar. Pastor, eu nem sei porque estou chorando. Porque aquele que vem carregando a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, levando sua colheita. As tuas lágrimas desta noite representam o novo de Deus para a tua vida. Eu sou pastor há 26 anos. Eu faço visitas a hospitais há quase 30 anos. UTI geralmente é silenciosa e quieta, mas na sala de parto sempre tem choro, porque o choro está no começo da vida e não no fim da vida. Portanto, quem chora nesta noite, Deus está dizendo: bem-vindo à sua vida nova, bem-vindo ao seu tempo novo, bem-vindo à sua história nova. Eu declaro sobre vocês, sobre os teus, a bênção do Senhor e o favor dele, para a glória do nome de Jesus. Tudo novo, filho. Às vezes as coisas têm que sair do controle para a gente encontrar o nosso verdadeiro destino. Quantos podem dar glória a Deus por tantas vidas, tantas vidas, tantas vidas diante do altar?